Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti este vídeo, Pai. Pai, que a sua mão poderosa, Senhor, esteja aqui comigo, Pai, que o Senhor Espírito Santo de Deus esteja aqui, que Ele fale por mim, que Ele fale através de mim, que Ele fale comigo. Senhor Espírito Santo de Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, porque eu sou fraca, falha e pecadora, Senhor Espírito Santo. Usa minha boca conforme lhe apraz. Eu lhe entrego o controle deste vídeo, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu falei a respeito do livro de Daniel, entre os capítulos 1 e 2, aqui onde Deus deu graça poderosa a Daniel e aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, aos quais os nomes deles foram trocados, passaram a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E através da revelação de um sonho que o rei Nabucodonosor perguntou a todos, mas ninguém sabia, e o único que foi capaz de interpretar, porque mediante um posicionamento de Daniel e dos amigos dele não se contaminar com aquela alimentação, o Senhor concedeu graça àqueles rapazes. E eles tinham uma inteligência fora do comum, e a Daniel também foi dada a capacidade da interpretação de sonhos. E ali no final do capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor coloca Daniel a cargo da província da Babilônia, e ele nomeia Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província, e ele continua ali no palácio. E ontem eu iniciei falando a respeito de uma estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir, uma estátua de ouro de comprimento de 27 metros de comprimento por 2,7 metros de largura. E ele fez essa estátua de ouro e ordenou e decretou que todos ali naquele reino adorassem aquela estátua. E as pessoas, eram todas as pessoas, toda raça, todo credo, toda religião, deveriam adorar e se prostrar, se curvar diante daquela estátua do rei Nabucodonosor, como se ele fosse um deus ali, porque eles adoravam a deuses estranhos, e para eles o rei era tido como um deus. E o rei Nabucodonosor, ele lança um decreto onde a pessoa que não se curvasse, a pessoa que não adorasse a sua estátua, ela seria jogada numa fornalha de fogo ardente. E ali, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conquistaram aquelas altas posições, os outros adivinhos, os outros astrólogos, as outras pessoas que estavam à volta, elas se inflaram de inveja, elas se inflaram de raiva, de ira, porque era a posição que eles queriam. Só que eles não tinham um Deus verdadeiro que os guardava. Eles serviam a deuses estranhos. Então, ali, quando o rei Nabucodonosor, quando foi tocado ali, ele pediu que assim que fossem tocados os instrumentos musicais, a trombeta, a flauta, a lira, a harpa, o pífaro e todo tipo de instrumento musical que ele ordenou que fosse tocado, após o toque desses instrumentos musicais, todos deveriam se dobrar. E ali naquele momento estavam os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles se recusaram a se curvar, porque eles só se curvavam diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus de Israel, diante do grande Eu Sou. E ali foi a oportunidade perfeita que aquelas pessoas invejosas, que os astrólogos viram aquilo ali e se aproveitaram. E arquitetaram o plano e falaram: vamos usar isso contra eles. E eles chegaram no rei como se fossem adorá-lo. Eles chegaram ao rei com a palavra mansa.
como quem não quer nada. Igual muitas pessoas fazem quando vão te levar uma fofoca, quando vão te falar mal de alguém. Você sabe, fulano? Você sabe, ciclano? Chega até você com a maior boa vontade, mas a língua desfere veneno. E no capítulo 3, no versículo 8 de Daniel, vem nos dizer o seguinte: alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som dos instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Mas sabe, rei, alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Eles chegaram com fala mansa, eles chegaram já prontos a destilar veneno. E o rei Nabucodonosor, ele se enfureceu tremendamente e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor tinha um ego tão inflado, ele se achava um Deus onipotente, ele se achava um Deus, e ele desafiou o Deus de Israel. E ele achou que ele era páreo para o Deus de Israel, para o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Foi Deus que concedeu autoridade a Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos, ele pode nos salvar. Sim, ele nos livrará da sua mão. Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas ainda que não nos livre, queremos deixar bem claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Senhor Rei levantou. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não se dobre a deuses estranhos diante de uma ameaça. Não negue o seu Deus diante da ameaça da morte. Não negue o seu Deus diante da ameaça da doença. Não negue o seu Deus diante da ameaça dos problemas. Não negue o seu Deus, permaneça em frente. Ainda que o meu Deus pode me livrar, mas ainda que ele não me livre, eu me recuso a adorar deuses estranhos, eu me recuso a dobrar os meus joelhos e a servir a Baal e a Aserá e a Mamon. O meu Deus é poderoso para me livrar. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que não haja bois no campo, eu não arredo o pé do meu Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, é Ele que eu sirvo, Ele é meu único e verdadeiro Deus.
Não se dobre a situação, não se dobre a Baal, não se dobre a Mamon, não se dobre as doenças que Satanás coloca em sua vida para te afligir. Não é fácil, meu irmão, mas você tem um Deus poderoso, você tem um Deus que sonda os corações e as mentes, você tem um Deus que tudo vê. Creia, rico ramarandri clarasri candere candere candelei. Que as mãos do Senhor estejam sobre você, que as mãos do Senhor te livre da morte, que as mãos do Senhor te livre da doença, que as mãos do Senhor te traga provisão, mas não se dobre a Baal, e ainda que ele não lhe traga, não dobre os seus joelhos a deuses estranhos. Não negue a Jesus, não negue ao Espírito Santo. Creia, tão somente creia. E eu quero ler novamente a palavra que eu li ontem no capítulo 2. Onde Daniel louva ao Senhor, o Deus dos céus, e diz, Daniel 2:20, louvado seja o nome de Deus para todo o sempre, pois a ele pertence a sabedoria, o poder, ele muda o curso dos acontecimentos, ele remove os reis do seu trono e coloca outros no lugar, ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos eruditos, revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço, Deus, eu te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, tu nos mostraste o que pedimos. Dobre os seus joelhos em oração e adoração a Deus. Não se renda ao inimigo, não se curve aos pés do inimigo. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó Nabucodonosor, saiba, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar bem claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos as estátuas de ouro que o rei levantou. E o rei foi tomado de uma ira tão grande, de uma fúria tão grande, que ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais, e deu ordens para que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados naquela fornalha. A fornalha estava tão quente que os soldados que foram jogar eles lá dentro, com roupa, com turbante, com tudo, eles morreram só de chegar perto da fornalha. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, e sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. O Senhor Jesus foi ali para dar livramento a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, porque eles confiaram no Senhor, porque eles colocaram a sua força no Deus de Israel. Aleluia, aleluia, glórias a ti, Deus Todo-Poderoso. Deus livra os seus escolhidos. Deus livra aqueles que se posicionam diante dos seus decretos. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E naquela hora, Nabucodonosor reconheceu que eles eram servos do Deus Altíssimo. Reconheceram que ele servia um Deus poderoso, um Deus que livra, um Deus que cura.
E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais e o governante todos rodearam ele ali porque não acreditaram. Chegaram perto dele, examinaram pele, não havia um pelo chamuscado, não havia uma roupa queimada, nada, nada, nada. O fogo não tocou em um fio sequer do cabelo da cabeça deles, nem cheiro de fumaça ficou sobre eles. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar os teus servos que nele confiaram. Aleluia, aleluia, glórias a ti. Recantro flecriblitro teremarandre. O Senhor livra aqueles que confiam nele. Confia no Senhor. Confia no Senhor e ele enviará livramento. Ele enviará salvação. Ele enviará provisão. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importa sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, irmãos, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, eu sinto o fogo de Deus. Será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar desta maneira. Que o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego vá até a tua casa agora. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Suporta o processo, meu irmão. Suporta a prova, suporta o processo. Passe pela prova dando glória. Passe pela prova glorificando e exaltando o Senhor Jesus. Diga glória a Jesus, glória a Deus. O Deus a quem eu sirvo é o Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Passe pela prova honrando o nome de Deus. Não se dobre a deuses estranhos e Deus te honrará. E no momento certo Ele te colocará no lugar que Ele tem determinado para ti. Aleluias, 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 glórias e glórias a ti. Senhor Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua glória, Pai. Eu não sou digna, mas eu te louvo, Abba. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Glórias ao Senhor Jesus, santo, santo, santo. Tu és santo, tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso. Fiquem todos com a paz do Senhor, um excelente dia.